Olá, tudo bem com você? Hoje está um dia muito gostoso, né? Aquele sol enorme abrandou e nós estamos com um ventinho muito agradável, muito bom para a gente meditar na palavra de Deus, não é? Eu queria fazer uma pergunta a você. Você já se perguntou se Deus está te ouvindo? Será que Deus me ouve? Olha, existe um privilégio que foi restaurado, sabia? Quando a gente lê os primeiros capítulos do livro de Gênesis, a gente descobre o Criador falando com suas criaturas, com os dois primeiros seres humanos, não é? E era tão maravilhoso falar com Deus. Deus vinha todas as tardes a conversar com eles. O homem podia ver Deus e tocar em Deus. Não é maravilhoso? Que privilégio nossos primeiros pais tiveram antes do pecado ser introduzido no mundo. Deus sempre quis se comunicar com o seu povo. Deus sempre espera que você o busque para se comunicar com Ele. Não havia barreiras, não havia impedimentos. Mas hoje nós sabemos que essa comunhão perfeita com Deus, em aspecto visual, não é? Audível, foi perdida, não é? Por causa da entrada do pecado no mundo. E aqui a gente sabe que Deus, no início de todas as coisas, Ele conversou com o homem e falou para o ser humano assim. Está em Gênesis 1:28. Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo o animal que rasteja pela terra. Viu? Deus entregou tudo na mão do ser humano. E também Deus disse para eles, mostrou para eles que eles haviam sido feitos à imagem e semelhança de Deus. Mas lá em Gênesis, no capítulo 3, fala da queda do homem. Um momento que interrompeu toda essa beleza, toda essa comunicação visual com Deus. E, infelizmente, o ser humano perdeu muito com isso. Lá em Gênesis 3:8, fala como foi a comunicação entre Deus, o homem e a mulher afetada depois que eles pecaram. Olha que coisa triste. Todos os dias Deus vinha, à viração do dia, conversar com o primeiro casal humano. Mas quando o pecado entrou no mundo, está lá em Gênesis 3:8, diz assim: quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor, o homem e a sua mulher, por entre as árvores do jardim, fugiram da presença de Deus. Que coisa triste, não é? Depois de ter uma amizade tão boa com o Criador, e agora por causa da desobediência, por causa do pecado, eles se escondem quando ouvem a voz de Deus chamar por eles. E eles têm medo de falar com o Criador por causa do pecado, um sentimento que não existia. Existia amor, né, na comunicação entre o Criador e a criatura, mas agora já não era assim. Em Gênesis 3:23 e 24, encontramos o triste momento em que Adão e Eva foram expulsos do jardim do Éden, expulsos da presença de Deus. Que tristeza, né? A comunicação agora tornou-se indireta. Ou seja, o Criador passou a usar intermediários para se comunicar com o ser humano. Lá em Números 12:6 diz assim: ouvi agora as minhas palavras, se entre vós há profetas, eu, o Senhor, em visão a ele me faço conhecer e falo com ele em sonhos. Então, a partir daí, Deus já não falava mais pessoalmente com o ser humano, mas, havendo profeta no meio do povo, Deus fala com o profeta através de sonhos e visões para trazer uma mensagem para o povo. Então o povo não ficou abandonado, o povo não ficou sozinho de tudo. Embora não tivesse a comunhão visível com Deus, mas ainda pode, através dos profetas, receber as mensagens do Senhor. Tá certo? E aí diz aqui, em Amós 3:7, certamente o Senhor não fará coisa alguma
sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Então o Senhor está sempre interessado em falar conosco, em nos orientar, em mostrar qual é a sua vontade. E Ele usa os profetas para isso, entende? Fica muito clara a compreensão de que Deus usa profetas para se comunicar com a humanidade. Nós temos aí vários na Bíblia, né, vários exemplos de como Deus se comunica. Ele não deixou de buscar o homem para se comunicar com ele, né? E Êxodo 10 diz que Moisés, quando saiu da presença do faraó, estando numa situação difícil, o que ele fez? Ele buscou o Senhor e orou ao Senhor. É o que o Senhor espera de nós. Assim aconteceu com Ezequias, no capítulo 38, verso 2 de Isaías, diz que Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, numa outra situação muito difícil, com Jonas no ventre do peixe, com Ana, quando buscava, né, com amargura de alma por um filho, em 1 Samuel 1,10, e Deus ouviu a oração. Então a Bíblia faz menção de muitos outros homens que utilizaram a oração para falar com Deus, nas mais diversas situações da vida. Abraão, Samuel, Isaac, Eliseu, Pedro. E hoje também nós podemos dizer, sem medo de errar, que a Bíblia conta a história de homens que descobriram que podiam falar com Deus através da oração. Sendo assim, eu e você e todos os servos de Deus podemos ir a Deus através da oração. Então, Deus é maravilhoso, não nos abandona, deseja falar conosco, e Ele deixou uma porta aberta para que nós pudéssemos manter a comunhão com Ele, tá certo? Através da oração. Não tenha dúvida que Deus ouve a sua oração. Ele ouve sim, tá? E eu oro ao Senhor agora, para que Ele te abençoe, te guarde, te ajude a confiar nesse Deus que nunca nos abandona. Embora nós não o vejamos agora face a face, mas Ele ouve a nossa oração e um dia nós novamente o veremos. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, te fortaleça na oração, na certeza que Deus está te ouvindo. Tá bom? Um forte abraço, um beijo no seu coração e até o próximo vídeo. Tchau!